E aí, pessoal, bem-vindos aí a mais uma aula de biologia. Hoje nós vamos falar sobre o sistema urinário humano, ou sistema excretor. Vamos aprender o que é uma excreta e como ela é retirada da corrente sanguínea e eliminada pelo sistema urinário, um conjunto de órgãos, que filtram o sangue, tira substâncias parcialmente tóxicas, armazena isso ali na bexiga urinária e depois consegue eliminar do nosso organismo. Vamos entender um pouco sobre o sistema excretor humano e comentarmos também um pouco sobre as excretas, beleza? Fique ligado! Pessoal, falando aí do sistema excretor humano ou do sistema urinário humano, o sistema que tem como função retirar substâncias tóxicas ou parcialmente tóxicas do sangue, tá? Geralmente essas substâncias são diluídas na água para depois serem eliminadas em uma quantidade maior. O sistema urinário ou excretor também tem a função de osmorregulação. O que quer dizer isso? Regular a quantidade de água dentro do nosso organismo, a quantidade de líquidos dentro do sangue. E não só isso, a osmorregulação também está diretamente relacionada à regulação de sais dentro do sangue, dentro do nosso organismo. Então essa regulação de água e sais, que a gente vai ver que elas são totalmente independentes, ela auxilia também na regulação da pressão sanguínea. Então, diretamente, o sistema excretor está relacionado com a função de retirada de excretas, de controle de água, de controle de sais e indiretamente com a pressão arterial. A gente tem que entender todos os órgãos que compõem esse sistema e o controle hormonal, tanto do volume hídrico quanto de sais do nosso organismo. Para começar, a gente vai falar um pouquinho de anatomia direcionada ao sistema urinário. Então eu coloquei o conjunto de órgãos aqui, que formam o nosso sistema urinário humano. Então o sistema urinário ou o sistema excretor humano ele é formado por um par de rins, mais ou menos aí uns 10 centímetros de comprimento, fica na região posterior, logo abaixo do diafragma, nas suas costas, aí um pouco mais abaixo da região do abdômen, tá? Então 2 rins, os rins são conectados por ureteres que vão literalmente transportar a urina. Ele apresenta movimentos peristálticos que facilitam o movimento da urina até a bexiga urinária, que vai armazenar em média 300 ml aí por dia, uma pessoa adulta consegue armazenar ali na bexiga. A bexiga urinária armazena por um tempo e depois elimina no que a gente chama de micção. E a micção é o processo de eliminação de urina pela uretra. Esse é o sistema urinário humano. Então a gente tem aqui também 2 vasos sanguíneos de grosso calibre, uma é a veia renal e outra é a artéria renal, lembrando que a artéria traz sangue do coração em direção aos rins, que vai ser filtrado, e depois esse sangue já filtrado vai ser levado novamente para o organismo, através da veia renal. Aqui dentro essa artéria se ramifica e forma as arteríolas. Assim também, as veias vêm de uma ramificação chamada de vênulas e transportam o sangue de volta para o corpo. Tá? Aqui em cima dos rins a gente tem a suprarrenal ou adrenais, tá? Apesar de não fazer parte diretamente do sistema excretor, do sistema urinário, ela vai produzir hormônios e substâncias que auxiliam no seu funcionamento, mas ela não compõe o sistema urinário humano. Tá? O sistema urinário, um par de rins, um par de ureteres, bexiga urinária e uretra, beleza? Se a gente for pegar aqui um rim, ver mais detalhes ali internamente, a gente teria mais ou menos essa imagem. É mais um aspecto anatômico. Aqui eu tenho os ureteres, coletando a urina e levando até a bexiga urinária. E a gente pode ver que o rim ele é revestido por 3 camadas. O tecido mais externo, que reveste ali os rins, é chamado de fáscia renal. O intermediário, logo abaixo, é chamado de cápsula adiposa. E o tecido um pouco mais interno ali, já grudadinho nos rins, é chamado de cápsula fibrosa. Tá? Então já grudadinho nos rins. A parte mais externa aqui dos rins, mais na periferia, a gente chama de córtex renal. É no córtex renal que a gente encontra os néfrons, que é a unidade filtradora dos rins. Mas internamente a gente chama de região medular ou medula renal, ou seja, a parte mais interna dos rins, beleza? Olha só, essa região aqui que a gente chama de pirâmide renal, tá? É um conjunto de
vários microtúbulos aqui, ó, que vão formar os néfrons, tá? Se conecta a essas regiões mais medulares, que vão coletar a urina, tá? Então essa região mais medular aqui, a gente vai chamar ela de pelve renal, essa parte amarelinha aqui, ó. Cada parte que conecta uma pirâmide assim, a gente chama de cálice maior, recolhe até a pelve renal e da pelve renal essa urina é conduzida pelo ureter até a bexiga urinária. Lembrando que o sangue tem que chegar pela artéria, aqui essa artéria se ramifica em arteríolas até chegar aos néfrons e lá nos néfrons esse sangue vai ser filtrado. O sangue que já foi filtrado, ele volta pelas vênulas que vai se agrupar e formar a veia renal e essa veia renal transporta o sangue já filtrado para o restante do corpo, beleza? Então aqui a gente fala um pouquinho sobre essa anatomia do rim para a gente entender melhor como funciona a menor unidade, ou seja, onde ocorre a filtração do sangue, tá? Que é nos néfrons. Então a próxima imagem aqui eu vou desenhar um néfron e a gente vai entender cada fragmento ou região do néfron e sua função na filtração do sangue, na retirada do que a gente chama de excretas, tá? O que é uma excreta? Pessoal, excreta é uma substância que já passou pelo metabolismo celular e foi eliminada. É uma substância que é parcialmente tóxica para o nosso organismo. Aqui no caso, a gente vai dar como referência as substâncias nitrogenadas. São substâncias que vieram do metabolismo de proteínas e ácidos nucleicos. Ou seja, quando a nossa célula utilizou proteína, utilizou ácidos nucleicos lá no seu metabolismo, no processo de quebra dessas moléculas, ela acaba liberando substâncias nitrogenadas. Essas substâncias nitrogenadas é a excreta mais importante do nosso organismo, que vai ser eliminada pelo sistema excretor. Mas o sistema respiratório também elimina um tipo de excreta. Por exemplo, o CO2. O CO2 é eliminado do processo lá de respiração pelos pulmões. O CO2 também é considerado uma excreta, mas neste caso a nossa referência são as excretas nitrogenadas. Essas substâncias nitrogenadas, depois de sair pela célula, é conduzido pela corrente sanguínea para o fígado. E lá no fígado ocorre um processo de desaminação. O que quer dizer isso? Retirada do grupamento amina dessas moléculas de aminoácidos, de proteínas, tá? Que tem esse grupamento nas suas moléculas. Então, quando se retira o grupamento amina, no processo chamado de desaminação, tá? Nós temos as substâncias nitrogenadas. E essas substâncias vão sofrer reações e formação de ácido úrico, de amônia, de ureia. No caso do ser humano, a maior parte da substância nitrogenada formada no fígado é de ureia. Tá? Ureia. Mas, apesar de formar alguns componentes de ácido úrico e amônia, mas em pouquíssimas quantidades, porque essas substâncias, por exemplo, a amônia, ela é muito tóxica. A gente encontra amônia em excretas de animais aquáticos. Mas aqui a referência e a aula é sobre o sistema excretor humano. Então a gente vai dar mais referência na ureia. É o principal componente nitrogenado de excreta, ou seja, de eliminação. E onde é que foi formada essa ureia? Ela é formada lá no fígado, através de processos metabólicos, onde coleta-se substância nitrogenada das células e lá ocorre a transformação dessas substâncias em ureia. Essa substância é conduzida pela corrente sanguínea até os rins. E os rins, através de um processo de filtração, que a gente vai ver, tá? Aqui nos rins, conseguimos tirar a ureia e outros componentes em excesso, tá, da corrente sanguínea e eliminar isso na urina. Então, na urina a gente pode encontrar água, grande quantidade de ureia, pouquíssimas quantidades de amônia ou ácido úrico, tá, quase ausentes, tá, e outros componentes que estejam em excesso no nosso organismo, como, por exemplo, fármacos, drogas, né, que se toma em excesso, ou vitaminas, pode estar presente também na urina. Assim também como hormônio ou qualquer outra substância que esteja em excesso na corrente sanguínea, a gente pode encontrar na constituição da urina, mas em especial substâncias nitrogenadas. Beleza? Vamos ver como o néfron se comporta na filtração do sangue. Pessoal, aqui nós vamos ver detalhes de uma unidade filtradora dos rins, conhecida como néfron. Como ele faz o papel principal dos rins, que é filtrar o sangue, retirar o excesso de excretas e substâncias, né?
e a formação da urina, tá? Então, ó, é como se eu pegasse um rim, tá? Imagina aqui, fiz um desenho menorzinho, né? Tirasse lá um fragmento lá do córtex e ampliasse isso. Então a gente tem um desenho aqui em branco, né? De um túbulo ou microtúbulo chamado de néfron. No nosso rim existem milhares e milhares de néfrons. Cada um deles filtrando o sangue, filtrando as substâncias que chegam, tá? E eliminando substâncias que são tóxicas, geralmente diluídas em água. Então vamos entender um pouco, ó. A artéria que chega até os rins, chamada de artéria renal, quando ela entra nos rins, ela se ramifica em arteríolas. E essas arteríolas se ramificam até chegar aos néfrons. Aqui eu tenho o que a gente chama de arteríola aferente, chegando com sangue. E ela entra dentro do néfron. O néfron ele é formado por regiões. A região inicial, essa dilatação, é chamada de cápsula néfrica, ou cápsula de Bowman, antigamente chamada de cápsula de Bowman, tá? Aqui essa segunda porção a gente tinha o túbulo contorcido proximal. Ele sofre uma pequena deformaçãozinha que a gente chama de alça néfrica ou alça de Henle, tá? Terceira porção, túbulo contorcido distal. E a última porção, já retirando a urina, a gente chama de túbulo coletor, ok? Então a gente começa a falar aqui, ó, da primeira porção. A arteríola aferente chega trazendo sangue cheio de excretas, cheio de excesso de substâncias, como excesso de hormônios, sais, tá? Excesso de glicose, tá? E esse sangue chega aqui numa pressão muito grande. Por que ele chega numa pressão muito grande? Porque essa artéria renal, quando chegou até os rins, ela é de grosso calibre, ela vai se afinando ao ponto de ela entrar dentro do néfron e se enovelar e depois sair aqui do néfron, resultando numa maior pressão sanguínea quando o sangue está dentro do glomérulo. O que é o glomérulo? Essa ramificação. A gente chama de glomérulo renal. É um novelozinho formado pela arteríola que chegou até aqui. O sangue chega numa pressão tão grande que parte desse líquido sai do sangue. O líquido que sai do sangue a gente chama de filtrado inicial. O que quer dizer isso? Aqui ó, a pressão é tão grande que parte dos líquidos sai e cai dentro da cápsula renal. Beleza? A gente chama esse líquido de filtrado inicial. O que tem nesse líquido? Tem água, tem ureia, um pouco de amônia, ácido úrico, glicose, sais, tá? Esses componentes que estão em excesso. O que não tem no filtrado inicial é células, porque as células não saem da corrente sanguínea, nem glóbulos brancos nem glóbulos vermelhos, continuam na corrente sanguínea. Proteínas, lipídios, que são moléculas muito grandes, também não saem daqui. Beleza? Então, ó, o filtrado inicial chega na cápsula. A gente chama essa primeira parte aqui ó, de filtração glomerular. É o líquido que sai do glomérulo renal e cai na cápsula. Esse líquido passa então para a segunda parte, que é o túbulo contorcido proximal. No túbulo contorcido proximal, é retirado dessa urina inicial substâncias que ainda é útil para o nosso corpo, como glicose, sais, vitaminas, tá? Aminoácidos que ficaram aqui. Então tudo que é útil é devolvido à corrente sanguínea por um processo de transporte ativo, né? Há gasto energético para retirar essas substâncias. Agora essa urina inicial, sem essa substância, ela torna um pouco mais concentrada de excretas e ela passa pela alça néfrica, mas tem muita água ainda nessa urina inicial e essa água no geral é um bem muito precioso para o nosso organismo. Dificilmente a gente perde água por processos metabólicos, há sempre uma reabsorção e aqui ocorre isso, reabsorção de água. A alça néfrica ou alça de Henle, ela tem uma parte descendente e uma parte ascendente. A parte descendente reabsorção de água. A gente tem algumas proteínas aqui, chamadas de aquaporinas, que são proteínas que retiram a água desse líquido e devolvem à corrente sanguínea. Então, na verdade, aqui ó, eu estou representando a corrente sanguínea de amarelo, mas ela forma como se fosse uma rede em volta do néfron. Então, devolve a água para a corrente sanguínea. A substância que está aqui dentro ficou mais concentrada. Na parte ascendente, ocorre reabsorção de sais. Retira os sais da urina inicial e coloca na corrente sanguínea. Terceira porção, túbulo distal. No túbulo distal, ocorre a absorção de substâncias da corrente sanguínea para dentro do túbulo.
Que substâncias são essas? Substâncias que ainda é tóxica para o corpo, como amônia, ureia, ácido úrico, né? Em pequenas concentrações, essas duas últimas. Substâncias que precisam ser eliminadas. Ainda está na corrente sanguínea, então a corrente sanguínea, os vasos sanguíneos se tornam permeáveis e essa saída da substância para o néfron, na região do túbulo contorcido distal. E depois essa substância, já basicamente formada por excreta e excesso de substâncias que estavam na corrente sanguínea, forma urina. Mas antes de formar urina, aqui no túbulo coletor, nessa região aqui, ó, também ocorre reabsorção de água, retirada de água dessa urina final. O que sobra aqui é o que a gente chama de urina, tá? Constituída de água, muita ureia, e algumas concentrações, pouquíssimas concentrações de amônia e ácido úrico, além de substâncias que estavam em excesso na corrente sanguínea, como vitaminas, glicose, por exemplo, quem tem diabetes mellitus, que é excesso de glicose no sangue, mesmo o sangue sendo filtrado, a glicose ainda passa pelo néfron, então fica lá na urina concentrações altas de glicose, de medicamentos, de substâncias que estavam em excesso no nosso corpo, tá bom? Depois que saiu do túbulo coletor, ele é conduzido até o ureter. O ureter chega até a bexiga. A bexiga é um órgão que armazena a urina e ela consegue armazenar em mais ou menos 300 ml de urina, tá? Depois que encheu ali de urina, ela aciona alguns nervos e algumas terminações nervosas que estão na parede interna, que aciona o sistema nervoso. O sistema nervoso permite a micção. O que é isso? No finalzinho da bexiga urinária, existe um conjunto de músculos circulares chamado de esfíncter uretral. Quando eles estão contraídos, eles fecham a bexiga urinária. Então a gente armazena a urina. Quando a bexiga já está cheia, aciona as terminações nervosas e o cérebro, né, o sistema nervoso, aciona o relaxamento desses músculos, permitindo a micção, que é a eliminação da urina pela uretra, tá? E depois a eliminação do organismo. O controle desse músculo, desse esfíncter uretral, né, até os primeiros meses ali de vida, a gente não tem muito controle sobre ele. No finalzinho da vida também não. Mas nesse meio termo aí, que é boa parte da nossa vida, a gente tem o controle sobre o esfíncter uretral, permitindo o controle sobre a micção, tá bom? Agora a gente vai entender como o controle hormonal, ou melhor, como hormônios controlam a função renal. Como assim? O nosso corpo precisa controlar a quantidade de água que está sendo eliminada, a quantidade de sais que está sendo eliminada, porque esses componentes são importantes para o nosso organismo. Então a gente vai ver que os hormônios influenciam na permeabilidade do túbulo coletor, túbulo distal, da alça néfica, permitindo que eles absorvam mais água e mais sais ou eliminem. Então tem hormônios que regulam essa função renal, que está diretamente relacionada, por exemplo, com a pressão sanguínea. Obviamente que a quantidade de água no sangue, de sais no sangue, vai aumentar esse volume e essa pressão no sangue. Então a gente tem aqui como controle da função renal alguns hormônios. E esses hormônios não são produzidos diretamente pelos rins, mas por outras glândulas. Beleza? Pessoal, para a gente encerrar a função renal, a gente vai ver o controle hormonal sobre a função dos rins, sobre a função de filtrar o sangue, de reter a água e sais. Eu dividi em duas partes esse controle hormonal e depois a gente vai correlacioná-los. Primeiro a gente vai falar sobre a regulação da reabsorção de água. Eu estou falando de controle hormonal. Só para relembrar que hormônios são substâncias produzidas por glândulas, células ou tecidos glandulares que atuam em outros órgãos, que atuam em órgãos-alvos ou em tecidos-alvos. Geralmente, os hormônios são liberados na corrente sanguínea, tá? E ele vai ter atuação em outro órgão. Aqui eu falei da regulação da reabsorção de água e desse lado eu coloquei regulação da reabsorção de sódio. Os dois componentes de extrema importância para o nosso organismo e vai afetar diretamente a pressão sanguínea, tá? Então a gente vai ter que ter cuidado com essas correlações de água, sódio e pressão do sangue, tá certo? Eu vou tentar deixar bem didático aqui com esses desenhos, mas se possível dê uma lida sobre isso aqui, tá? Faça o desenho para facilitar a aprendizagem. Então, ó, primeiro a gente fala da regulação da reabsorção de água. Olha só, quando a concentração do sangue está alta, quer dizer que perdemos muita água, seja na transpiração
ou seja, na urina, lá nos rins, perdemos muita água, eliminando isso junto com as excretas, a concentração do sangue vai ficar mais alta. Por que ela fica mais alta? Porque como perdemos água, a concentração de sódio, de sais, de outras substâncias no sangue é maior. Concentração alta do sangue vai estimular o hipotálamo. O que é o hipotálamo? É uma região mais central lá do encéfalo, do seu cérebro. Uma área que produz o ADH, uma região que vai produzir o hormônio antidiurético, também conhecido como vasopressina. Esse hormônio ele vai ser produzido pelo hipotálamo e armazenado na neurohipófise. Se você der uma olhada lá no sistema endócrino, a hipófise também é uma região lá do centro do encéfalo, parece uma gotinha de água, né? Dividido em hipófise anterior e posterior. A neurohipófise é a hipófise posterior, armazena o ADH, ou vasopressina. Esse hormônio antidiurético é liberado na corrente sanguínea e atua nos néfrons. Lá nos néfrons ele auxilia na reabsorção de água. O que vai fazer? Vai fazer com que os túbulos contorcido proximal, distal, túbulo coletor, principalmente a alça de Henle, retenha mais água naquele processo de filtragem da urina inicial, fazendo com que essa água retorne aos vasos sanguíneos. Se a água retorna aos vasos sanguíneos, vai ter uma diluição desses sais e, obviamente, a concentração do sangue vai ficar baixa. Tá? Então eu tenho, o ADH é produzido e estimulado pela concentração alta do sangue. Estimula o ADH que retém água. Hormônio antidiurético, conhecido também como vasopressina. Nós temos uma correlação também desse hormônio com o álcool, ou bebidas alcoólicas. O álcool, ele bloqueia a ação do ADH, bloqueia a produção do ADH. Sendo assim, não retemos água o suficiente. Então a pessoa vai urinar muito, perder muita água nessa micção, no sistema urinário. Como ela perde muita água, no dia seguinte ela tem alguns sintomas de desidratação, como a dor de cabeça. A dor de cabeça é um dos primeiros sintomas de desidratação, e quem sofre muito com isso é o cérebro, tá bom? Então a gente tem aqui regulação de água. Agora vamos lá, pro lado de cá. Regulação da reabsorção de sódio. O sódio é um sal mineral extremamente importante para várias reações químicas, para as funções nervosas, musculares e para a regulação de água do nosso organismo. Então, quando a concentração de sódio está baixa no sangue, baixa a concentração de sódio no sangue, ele vai estimular os rins, algumas células dos rins, a produzirem dois tipos de enzimas. A principal que eu vou comentar e escrevi aqui é a renina, e a outra é o peptídeo angiotensina. Essas duas enzimas, elas atuam lá no fígado, beleza? Olha só, a renina lá no fígado, ela utiliza uma proteína produzida pelo fígado chamada de angiotensinogênio. Ela catalisa ou ela quebra essa angiotensinogênio, transformando ela em angiotensina. Então a renina, ela é uma enzima que vai transformar essa molécula nessa molécula. A angiotensina é liberada na corrente sanguínea e ela vai atuar nos vasos sanguíneos, causando vasoconstrição. O que quer dizer isso? Redução do calibre dos vasos sanguíneos. Agora cá para nós, se reduz o calibre dos vasos sanguíneos, eu aumento a pressão do sangue nas artérias. Aumentando a pressão arterial, neste caso, ele vai atuar sobre uma região, um órgão chamado de suprarrenal ou adrenal. Tá? Que órgão é esse? Desenhei aqui um rim. Acima dos rins tem também um par de órgãos chamado de suprarrenais ou adrenais. Parece um gorrozinho assim, fica bem em cima, tá? Ela possui duas regiões, a região central, que a gente chama de medula, e a região mais externa desse órgão chamado de córtex. O córtex, a região mais externa da suprarrenal, produz um hormônio chamado de aldosterona. E o aldosterona atua nos néfrons, fazendo com que os néfrons absorvam mais sódio. Não deixe ser eliminado na urina, mas absorva e coloque isso na corrente sanguínea. Se eu coloco sódio na corrente sanguínea, eu regulo essa baixa concentração. Beleza? Então, a aldosterona atua diretamente na retenção de sódio, ADH na retenção de água. Mas ambos os hormônios
vão aumentar a pressão arterial. Se eu aumento a quantidade de água no sangue, eu aumento o volume sanguíneo e, consequentemente, a pressão arterial. Se eu aumento o sódio, automaticamente eu aumento a retenção de água, que também aumenta a pressão sanguínea. Nós temos um controlador dessa pressão sanguínea, né? Nesse volume que a gente chama de volemia sanguínea, que é o volume do sangue. E é um hormônio produzido pelo próprio coração. O coração tem células lá no átrio que produzem um hormônio chamado de PNA, peptídeo natriurético atrial. É um hormônio que ele vai atuar sobre essa regulação de sódio e de água dentro do nosso organismo. Ele atua diretamente, vou fazer um risco aqui, diretamente no hipotálamo, bloqueando a produção de ADH. Se eu reduzo a produção de ADH, eu novamente reduzo a quantidade de água no sangue, tá? Reduzindo a pressão arterial. O PNA também pode atuar diretamente nos rins, inibindo a produção da renina, das duas enzimas que vão catalisar a angiotensinogênio. Ele pode atuar também, pessoal, além de ele atuar aqui nos rins, ele pode atuar bloqueando a aldosterona. Se eu bloqueio a aldosterona, eu bloqueio também a ação de retenção de sódio. Então, peraí. A função renal, o controle hormonal da função renal é controlar a quantidade de água e de sódio. Mas isso pode ter diretamente uma correlação com a pressão sanguínea? Sim. E o que faz com que essa pressão sanguínea fique regulada? Além desses dois processos, a gente tem um hormônio produzido pelas próprias células do coração, tá? O PNA, reduzindo a pressão sanguínea e, consequentemente, o volume do sangue, tá certo? Pessoal, esse é o controle hormonal. As principais questões que envolvem hormônios renais ou do controle da função renal, você consegue responder com esse esqueminha. Lógico que tem alguns detalhes, algumas especificidades que a nível de Enem vestibular não é cobrado. Só isso aqui já basta, tá certo? Mas se você tiver curiosidade, dê uma lida um pouquinho sobre o que a gente chama de sistema. Isso aqui tudo é chamado de sistema renina, angiotensina, aldosterona, beleza? É um sistema que regula a quantidade de sódio e, consequentemente, a pressão do sangue, beleza? Valeu, pessoal. Então, até a próxima aula.